Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Meu Rei amado, mais uma noite preciosa, aonde nós esperamos do Senhor que o Senhor possa mover as águas, para que aquilo que se espera, tanto por parte de mim, como também por parte daqueles que querem lhe ouvir, pois o Senhor possa agir em favor daqueles que te buscam. Eu lhe agradeço, Senhor, por me usar para que eu seja o porta-voz daqueles que esperam uma palavra rema vindo de ti. Usa os meus lábios, Espírito Santo maravilhoso, e esteja sobre mim e fluindo de dentro para fora, como águas vivas, a abençoar os lares nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. 1 Samuel 16, 14. A continuidade daquilo que nós vimos a semana passada. Nós estudamos o grande encontro do profeta Samuel com o jovem Davi. O jovem Davi, um pastor, um simples pastor de ovelha, filho de Jessé, que tinha também, no caso, 7 irmãos, né, maior do que ele, e que Deus tinha escolhido para ser o próximo rei, que na verdade substituiria o rei Saul, que substituiria o rei Saul. E Deus suscitou um novo rei que obviamente temesse o seu nome. Temesse o seu nome. E encontrou esse rei onde, pastor Cris? Num pasto, no meio das ovelhinhas. Que interessante, né, gente? É muito interessante. Pois, amados, já começo a lhe dizer que as qualidades de um rei, vocês querem reinar com Deus? Vocês querem ser reconhecidos como filho do rei? Então, deixa-me lhe falar alguma coisa, que as qualidades de um príncipe, as qualidades de um rei se encontram em tarefas humildes e em tarefas simples, e não quando nós desenvolvemos funções importantes e destacáveis. Porque as pessoas pensam o seguinte: eu mostrarei quem eu sou para as pessoas, para demonstrar o quanto sou capaz, o quanto eu posso. Quando eu chegarei aonde quero chegar. Mas aprenda que o reino de Deus não funciona assim. Porque você é avaliado com característica de um potencial rei ou de uma autoridade por parte de Deus, quando ainda você não se assentou, quando ainda você se envolve em tarefas simples e humildes. Talvez seja naquele trabalho que ainda não é aquele trabalho que vocês estão esperando, não é aquela projeção, mas é aquele trabalho e aquele pasto seu, no qual Deus te colocou para cuidar das suas ovelhinhas. Mas ali, no pouco tu és fiel. E se no pouco tu és fiel, por acaso Deus não te dará o muito? Ó Davi? Então já Deus começou a falar
com muita gente aqui, tá? Então, contente-se com aquilo que Deus lhe deu. Se é os seus humildes inícios, saiba que as características que Deus amou em Davi foram encontradas, não quando foi rei, mas antes de ser rei. Quando se separava do mundo para assim estar ele com Deus, a adorar o Senhor. Que coisa bonita, que coisa bonita. Então, por mais simples e humilde que seja a sua função hoje, destaquem-se, meus amados, no pasto que Deus lhe deu para cuidar. Eu posso ouvir um amém? Porque há muitas pessoas insatisfeitas, murmuradores, que não são humildes. Por acaso, se Davi foi encontrado fiel a cuidar de ovelhas, não seria ele capaz de cuidar das ovelhas de Israel? Olha como funcionam as coisas. Seja fiel com ovelhinhas do pasto que é para você cuidar. Tem pessoas que querem ser pastores, que querem ser evangelistas, que querem evangelizar o mundo todo, sendo que no pasto que Deus colocou para ela cuidar dentro da sua casa é toda uma bagunça. Mas, Pastor Cris, eu fui chamado para evangelizar. Deus me chamou para evangelizar. Hello, Davi. Aliás, Davi não. Porque Davi, no pasto dele, ele cuida bem das suas ovelhas. Inclusive, vocês verão mais à frente que quando via um urso, um leão, tomando uma ovelha, ele defendia, ele cuidava. Era um pastor exemplar. Então, essas características no culto, Deus via. E Deus avalia o coração do homem e não os dons que ele quer demonstrar, que o homem quer demonstrar, né? Então, os critérios que um homem de Deus, olha isso, presta muita atenção que eu vou lhe falar por parte de Deus aqui. Os critérios que um homem de Deus terá para lhe avaliar é a forma que você conduz o seu rebanho no pasto atual que Deus lhe deu para você cuidar. Há muitas pessoas que entram no ministério e querem apresentar as folhas. O que primeiro avaliamos? Obviamente, a pessoa. Mas o lar da pessoa é o reflexo da condição no qual essa pessoa está hoje. Você quer saber quem era Davi? Olha o rebanho dele. Observa como Davi cuidava e a saúde e o amor que as ovelhinhas tinham para com Davi. Antes de querer o rebanho de Israel, cuida do teu cantinho e faz dele um espaço cujo Senhor habita. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Mesmo impregnado de cheiro de ovelha e com mãos sujas devido à tarefa de pastor, pois Davi estava sendo observado nas mais humildes tarefas. Por acaso, meus amados, Deus não o ouvia adorar a só quando estava sozinho, sem que Jessé e seus irmãos estivessem presentes? Por acaso, Davi não teria sido visto por Deus pela sua fidelidade em cuidar com excelência o pouco que lhe foi outorgado a cuidar? Obviamente, sim.
se no humilde pasto que o Senhor lhe deu, não consegue ser fiel, não consegue encontrar satisfação e prazer em adoração, porque Davi adorava lá, tá? O coração do adorador não foi visto quando Davi recebeu sua vitória. Ou seja, quando Davi viu o profeta Samuel e diz assim, tu vais ser rei. Ué, maravilha! Glória a Deus! Tu és maravilhoso! A adoração em Davi foi visto no pasto. Você sabe o que significa? Que se no pasto você não consegue encontrar e inserir o seu Deus, independente do estado do seu pasto, porque o seu pasto é o reflexo daquilo que Davi é. O pasto é o quadro e o espaço que Deus lhe deu a cuidar, que está no seu alcance, ao seu alcance, para se influenciar, alimentar, cuidar, amar, respeitar. E Davi era um homem separado. Inclusive, quando Samuel entrou na casa de Jessé, todos estavam reunidos em casa, todos os seus irmãos, o próprio pai, só que o único que não estava em casa e que, inclusive, sequer foi convidado a Davi estar no meio de todos, foi o próprio Davi. Agora, se hoje você se sente excluído ou excluído de todos, excluído de Jessé e dos seus irmãos porque não compartilhas talvez com suas ações e atitudes, pelo fato de você querer viver para agradar o Senhor e cuidar do pouco que Ele te deu, então eu tenho que lhe dizer nessa noite, não creas tu que no dia aceitável do Senhor, Deus não será capaz de enviar seu profeta para te promover em autoridade no reino dele? Você acha que Deus não seria capaz de repente te mandar alguém por parte dele para te colocar aonde tu deves estar? Por causa da sua fidelidade oculta, no pouco, sem murmuração, sem reclamar, sem desfalecer o seu semblante, porque outros prosperem e você não. Porque ainda estás no deserto, mas já querem estar em Canaã, porque decidiu e se estima digno já de estar, sendo que ainda não aprendeu a adorar a Deus e ficar alegre no deserto ao subir o Sinai? Pois hoje eu venho para te ensinar a ser um Davi. Ensinar a ser um Davi. Mas se tu és incapaz de te satisfazer no pouco de Deus e passa teu tempo murmurando, com semblante caído, porque dizes que não aguenta mais essa vida, então o que Deus irá te dizer? O que Deus irá te dizer? Pois por não querer me ver nas humildes tarefas, por não querer me ver nas ovelhas, por não querer me ver quando você trabalha e por substituir tua adoração a mim pela murmuração, então prevalecerás no pasto atual. Não é o pasto que determinará a tua mudança em relação àquilo que Deus quer para a sua vida.
é a essência do seu coração frente ao pasto que Deus te deu. Vamos continuar? 1 Samuel 16, 14. Olha o que diz. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Bom, logo depois de Davi ser ungido, ali aparece, a palavra de Deus diz que Saul perdeu tudo. Não, pastor, a Bíblia não fala que ele perdeu tudo. Ele diz que perdeu o Espírito Santo. Mas por acaso o Espírito Santo não é tudo? Mesmo sendo rei, mesmo rico, mesmo sendo servido, Saul perdeu tudo. Porque um dia esse Saul foi um homem, inclusive, escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo sobre ele. Porque um dia Saul profetizou e Deus se apoderou de Saul. Mas no decorrer do tempo, Saul, o rei, pela sua independência se achou, o orgulho entrou e sabe que mesmo que tenha um profeta de verdade do lado dele, ele não se importou mais, porque aquilo que pensava, aquilo que achava e aquilo que realmente era importante para o rei. Pois muitos se fazem reis, como Saul, por desconsiderar um profeta que Deus colocou sobre tua casa, mas no decorrer do tempo, eu sei, eu posso, acredito que por mim mesmo, agora eu vou fazer porque... Por quê? Por quê? Olhe a consequência disso. A consequência é que Deus se retirou. O Espírito Santo se retirou de Saul. E quando o Espírito Santo se retirou dele, disse as Escrituras que um espírito maligno, ele foi enviado pelo próprio Deus. Olha que Deus é soberano, né, gente? Deus manda no diabo. Deus manda no diabo. É Ele que manda. É Ele que é soberano. Satanás não faz absolutamente nada sem antes Deus permitir as coisas. E um espírito maligno, ele entrou em Saul. Entrou em Saul. E assim funciona o reino dos céus, meus queridos. Ou o Espírito Santo está, ou ele está, e a sua vida revela os frutos do Espírito Santo que são visíveis para quem está ao seu lado, para quem é oficial do Rei. Os frutos da presença de Deus são visíveis para quem está ao redor de vocês. Ou a opressão, escuta isso, ou a opressão revelará a ausência do Espírito Santo na sua vida. Eu me impressiono pelo fato de que tantas pessoas, deixando seus cadastros na Online World Church, nesse ministério, e essas pessoas, sempre nos colocamos uma pergunta para que falem sua experiência, suas dificuldades. E muitas delas, essas pessoas revelando a opressão das suas vidas, infelizmente essas pessoas são enganadas acerca da presença de Deus. Porque elas dizem, Deus está comigo, mas é viciado na pornografia, é esquizofrênico,
é deprimido, é mentiroso, é tudo aquilo que reflete a presença de uma opressão. Entenda nessa noite que a ausência do Espírito Santo atrai demônios opressores. Sim, a ausência do Espírito de Deus, ele atrai demônios. Atrai demônios. Pessoas atormentadas pela esquizofrenia, atormentadas pela insônias, atormentados pelos vícios do cigarro e bebida, atormentados pelo vício da impureza. E mesmo assim, muitas dessas pessoas alegam que o Espírito Santo está com ela. Engano! Alguém precisa lhe dizer isso. Ou seja, se você, Saul, não se dá conta e não quer ver, então os oficiais vão falar a um espírito que realmente está oprimindo você, meu rei. Saul precisa saber e entender a real condição dela mesma, se ela quer experimentar uma libertação verdadeira. O Espírito Santo, ele pode se conduzir um profeta de Deus até você, como Deus fará inclusive com Saul. Mas isso não significa que Deus habita na sua vida. Você sabe por que eu estou falando isso nessa noite? Porque se você não entende o que realmente acontece na sua vida, pois Satanás, ele irá lhe enganar, fazendo-o pensar que mesmo atormentado, Deus está com Saul. Sendo que não. Se Saul quer viver, Saul, ele vai precisar de libertação. De libertação de todos os demônios. E para ter libertação, é necessário que Saul, ele deixe seu orgulho de lado e reconheça que mesmo o rei é pobre, é cego, é nu. E precisa se arrepender dos seus pecados, daquilo que foi brecha para justamente fazer com que os demônios tenham entrado na vida dele. Porque Saul desagradou a Deus. Mas o problema é que Saul, ele não vê. Quem falou para ele que ele estava sendo oprimido por demônios? Ele descobriu? Não. Quem falou foram os oficiais dele. Porque há muitas pessoas que não querem admitir, não, isso não, eu não posso ser oprimido por espíritos malignos. A minha opressão não é por causa do demônio. Tem pessoas que até mesmo nem acreditam no mundo espiritual, em demônios, em espíritos malignos. Mas para realmente você ver a sua libertação, você precisa entender o que está acontecendo. Aquilo que seus olhos não vê, mas aquilo que de verdade acontece. Então, dê crédito aos oficiais que podem ser usados para te dizer o que está acontecendo realmente na sua vida. E para ter libertação, meus queridos, é necessário que Saul deixe o seu orgulho de lado e reconheça a sua pobreza. Mas Saul não vê. Por que ele não vê? Porque não quer ver. E isso é a realidade. Saul não quis ver. Mas os seus oficiais vê. Os dos que estão ao lado dele no palácio conseguem ver que algo não estava bem com o rei. Às vezes, a sua família,
ela vê o quanto há opressão na vida de alguns de vocês. Mas, se Saul, que não mais teme a Deus, quer agir, então Deus pode até dar oportunidade para você usar os seus oficiais, usar sua filha, talvez, usar seu filho, talvez, usar seu esposo, talvez usar sua esposa, para que um Davi venha tocar sua harpa e assim iniciar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Vocês vão entender o que aconteceu. Olha só, Samuel 16:16. Veja o que os oficiais de Saul disseram para ele: que o nosso soberano mande ele, seus servos, procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Bom? Pois os oficiais do palácio de Saul, eles com certeza sabiam que o Espírito Santo se move no louvor, se move na adoração daquele que profere adoração e quem vive em santidade. Afinal, meus amados, não houve melhor escolha do que a escolha de Samuel, que durante vários anos esteve ao lado de Saul. Então os oficiais foram também ensinados que realmente havia tangedores, profetas de verdade, formados pelo próprio Samuel, que adoravam dessa forma. Agora, esteja muito atento ao que eu vou falar aqui. Esses oficiais de Saul, eles entenderam que se o ungido do Senhor, que toca bem da harpa, ou seja, que tanja bem, a palavra tanger é tocar um instrumento, né? Que tanja bem na presença de um oprimido, eles entendiam que este seria aliviado. Aliviado. Obviamente, isso é verdade. Há um alívio, mas existe uma grande diferença entre ser aliviado depois de ouvir as palavras de terça-feira ou depois de ouvir as palavras de sábado, de ser aliviado. Uma paz, eu senti uma paz, pastor. Ou seja, Davi tocou a harpa para mim. Hoje me coloca no lugar de Davi para tocar a harpa, porque ele faz bem, faz bem ouvir as músicas de louvor, de adoração, né? Ouvindo sonhos, ouvindo Luz do Mundo, ouvindo quando ouço Pastor Cris, a música Rei dos Reis, Elohim, há uma paz, né? Há um alívio. Quando Davi toca, há um alívio. Mas o que você deve experimentar não é o alívio apenas, é a libertação completa. É a libertação completa. Quando toco a harpa, meus amados, às terça-feiras e sábado, muitos se alegram e se esquecem das opressões que elas passam durante a semana. Mas basta o dia virar e Saul volta a ser oprimido e volta a ser açoitado por demônios. E vamos ver o que acontece a seguir. Versículo 17. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: eu conheço um filho de Jessé, de Belém,
que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Uau! Continuando. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Versículo 20. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele. E Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Olha isso, escuta isso. Sempre, tá? Que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e começava a tocar. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito o deixava. Só que depois de Davi sair, ele voltava. E quando Davi pregava, ele saía. E quando deixava de ir voltar segunda-feira, ao trabalhar, a vida normal, o demônio voltava. Por que será? Por que será? Cada vez que Davi tocava a harpa, a unção que estava sobre ele espantava os demônios e Saul, o rei, sentia um alívio. Pois entenda uma coisa. O homem mais ungido do planeta pode até mesmo tocar para você. Mas se você tem a dureza de Saul, apenas sentirás alívio após os cultos e não total libertação. Há muita gente que sente muito alívio, mas ainda não tiver a libertação completa. Por quê? Porque ainda há muito Saul. Ainda há Saul em muitos daqueles que estão me vendo. A quem poderemos comparar aqueles que durante anos são aliviados pela palavra, mas quando volta a reinar dentro das suas casas, o que acontece, Pastor Cris? A opressão da depressão volta. A opressão do desejo de morrer volta. Do medo volta. Do vício volta. A quem podemos comparar essa pessoa? Por acaso não tem um pouco de Saul? Pois eu te digo, arrepende-te, Saul. Você sabe por que Saul apenas foi aliviado e não liberto? De vez completamente. Porque mesmo reconhecendo que Davi era ungido, porque Saul reconhecia que Davi era um homem de Deus, que Deus usava, ele reconhecia. Mesmo que Saul reconhecia que Davi era um ungido do Senhor, mesmo reconhecendo que Davi era diferente, pois Saul não quis ouvir Samuel, quando deveria ter ouvido. Que tem a ver Davi com Samuel? Samuel era um profeta que ensinava os princípios de Deus ao rei. Mas Davi era um homem de Deus que, por enquanto, tinha outra função.
Ou seja, você quer ser aliviado por Deus sem honrar os princípios que Deus lhe propõe a obedecer por intermédio dos profetas? Pois a motivação de Saul, ela estava errada. Como assim, pastor Cris, estava errado? Saul, ele buscava Deus para ser aliviado da sua depressão, da sua maldição, da sua opressão, seja como ela se manifesta. A motivação da essência de Saul em procurar Davi é ser aliviado. É ser aliviado apenas. Esse Saul buscou Deus para que o demônio possa sair. Mas Saul, ele rejeita o caminho estreito que Samuel, o profeta, propôs para Saul. Consegue entender? Por que você acha que Saul, o que foi a causa do declínio espiritual de Saul? A desobediência aos princípios de um profeta de Deus, porque não quis mais reconhecer Samuel. E quando você abandona os princípios e não reconhece mais um profeta que Deus colocou para cuidar da sua vida, mesmo que você encontre Davi, você pode até mesmo ser aliviado, mas os demônios voltarão. Por quê? Porque aquilo que você não entendeu ainda é justamente aquilo que lhe falta para ser totalmente liberto e protegido. Ouvi os profetas, ouvi Samuel e prosperareis. Mas muitos não prosperam, porque não ouvem os profetas. Pois em verdade, eu vos digo nessa noite, por parte de Deus, todos que se recusem quebrantar, todos que se recusem descer do seu trono de rei, entenderam? Uma simbologia, né? Todos que se recusem ouvir os Samuéis e mesmo assim recorrem a Davi. Pois então, esses apenas experimentarão alívio e não liberdade completa. Até quando Davi tocará sua harpa para você, meus queridos? Até quando Davi tocará harpa para você, sendo que Saul não quer procurar Samuel para lhe instruir a ver como Davi? Saul quer Davi. Quer uma música que alivia, linda, que faz bem. Quer. Não é errado. Mas só querer isso está errado. Saul quer Davi, ou quer do seu lado, e quer do lado dele, mas não quer pagar o preço que Davi paga. Não quer pagar o preço que Davi paga, não se interessa saber o porquê a presença do Espírito Santo não se aparta de Davi depois dele tocar. Não, isso ele não se interessa saber. Mas o que ele quer, me alivia, Senhor. Usa, Senhor, o seu ungido para me aliviar. O propósito dessa mensagem não é para que vocês sentem paz até agora, mas para que essa paz prevaleça segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da semana. Todos os dias da semana e dentro da sua casa. A motivação de Saul estava errada. Quer cura, mas não quer viver como Davi. Porque quando teve a oportunidade de ser discipulado,
a viver como Davi. Anota aqui. Quando teve oportunidade de ser discipulado a viver como Davi, Saul rejeitou o estilo de vida que o seu discipulador Samuel ensinava. Mas Saul, ele quer reinar. Saul quer reinar, mas reinar à sua maneira. Reinar do jeito dele, reinar sem Deus, mesmo falando de Deus e mesmo recorrendo a Deus. Por acaso, há um pouco de Saul dentro de você? Um pouquinho. Sejam honestos. Será que é necessário que os oficiais que estão perto de você lhe mostrem o que realmente está acontecendo com você? Pelo menos, Saul, ele ouviu seus oficiais. Pelo menos. E tem pessoas que sequer ouvem aqueles que estão perto deles. Se tu não honra Samuel, presta atenção. Se você não honra Samuel, meu querido Saul, alguns que estão me vendo, que eu chamaria de Saul, não todos, claro, mas se você não honra Samuel, o que esperas de Davi? O que esperas de Davi? Que ele lhe ajude? Não sabes tu que o mesmo espírito que Davi tinha estava sobre Samuel também? Então, se tu não reconheceu Samuel quando era para você reconhecê-lo, procuro entender, meus queridos, o porquê hoje eu estou tocando a harpa para você. Procura você entender o porquê. Eu estou pregando essa palavra. Eu estou entregando essa mensagem para você. Para terminar, se vocês desejam a cura, meus amados, permanente, se desejas a libertação permanente, então desça do seu trono de rei. Aprende com quem adora nos pastos verdejantes e com aqueles que cuidam das ovelhinhas e se envolve com tarefas simples e humildes. Volta ao primeiro amor, Saul, e imita o estilo de vida de Davi. E se você cai em si, Saul, se você cai em si, tomara, meus amados, então você se dará conta que assim também Samuel vivia em tempo que não querias ver o que ele queria lhe ensinar. Para alguns, meus amados, para alguns, a chance que Deus está lhe dando é encontrar-se com Davi. Porque se você não reconheceu Samuel, talvez reconhecerá Davi. Mas saiba que Davi sempre olhará para Samuel, porque Davi conhece muito sobre honra. E se quer libertação por meio de Davi, então honra quem ungiu Davi. É profundo, né, gente? Honra quem ungiu Davi, porque quem honra Davi, honra Samuel. E quem honra Samuel, honra também o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Glória a Deus por essa palavra. O Espírito Santo me levou a falar sobre tantas coisas. Eu não quero que vocês sejam
meninos e crianças na fé, condicionados a ficarem estagnados e não crescerem e entender o real propósito que Deus tem para você, a subir até Jerusalém, subir até Belém e assim entender e aprender com o Rei que o Senhor escolheu. Hoje eu toco da harpa. Preparei essa palavra para que a unção seja liberada sobre sua vida e alcance sua vida. E como o rei Davi, nós devemos aprender a adorar. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, faz bem no coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma cante a ti em adoração. Digno de louvor, majestade santa, o meu prazer é te dizer, te amo, oh Senhor, como o rei Davi. Eu quero te louvar, a minha alma cante a ti em adoração. Digno de louvor, majestade santa, o meu prazer é te dizer, te amo, oh Senhor. Glória a Deus. Ama o Senhor e imite o Davi no qual você precisa se espelhar. Porque um Davi que é Davi, quando toca da harpa, algo acontece. O mundo espiritual muda, o reino de Deus se move e assim se apodera de um lugar, de uma casa, de um homem que queira receber de Deus. Mas lembra-se, o Senhor prevalecer na vida de uma pessoa não dependerá de Davi, dependerá de Saul. Querer fazer com que, pelo estilo de vida que aprenderá de Samuel, pois Saul se arrepende, se submete e assim tem um estilo de vida para preservar a presença, para que assim Satanás não venha a oprimi-lo e não venha a se afastar, mas que seja o Senhor habitar para sempre dentro de você. Glória a Deus. Aleluia.